preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado uma das vozes mais doces da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as igualmente açucaradas, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É este trio de experimentadores implacáveis que me vai ajudar a abrir a caixa de uma semana recheada de surpresas. Henrique Gouveia Melo a submergir, André Ventura a afundar e António José Seguro a mostrar que até consegue jogar à batalha naval. Quer debater com o Partido Socialista, eu dou-lhe o número de telefone do Dr. Zé Luís Carneiro e o seu deputado debate com ele. É uma impressão que eu tinha e continuo a ter para proteger Luís Marques Mendes. Acho que isso, em termos políticos, é óbvio. O poder não me sobe à cabeça. Não estou a dizer que só quero fazer um mandato, não é? Sim. Mas admito fazer um mandato. Depende da análise. Desculpa lá, e qual é que é a minha relação com a maçonaria? Que eu ainda não percebi. Não esperem de mim que para participar em tricas. Qual é a ligação que quer estabelecer com a maçonaria que eu ainda não percebi? Estou a perguntar. O seu deputado está na eleição errada, porque verdadeiramente o senhor devia estar nas eleições legislativas. Estou na eleição errada, imagina a sua. Se eu estou à sua frente e estou na eleição errada... Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, começo naturalmente por ti para saber como é que estão os teus níveis de açúcar no sangue hoje. Olha, graças à política nacional estão sempre bem, Miguel. Estás, portanto... Obrigado pela pergunta. Num ponto ótimo. Hoje em dia é mais correto xarope da Cero, não é? Desculpa. Ou agave, não? Desculpa. Ou agave. O Miguel não está familiarizado. O açúcar refinado tem aqui, não é bom. Vai ser o refinado. Não é nada contigo. O importante é estar bem, Miguel. É verdade. Porque é isso que nós queremos. Mas tenho uma sopa fria para te servir, uma sopa saudável, atenção, para te servir, para falar sobre as sondagens presidenciais, naturalmente. Tem um dado novo, Henrique Gouveia Melo a descer, a perder até na comparação direta numa eventual segunda volta, algo que acontece pela primeira vez. Luís Marques Mendes a surgir como o preferido nas intenções de voto. Como é que avalias esta sondagem? É apenas uma, e é preciso ser lida com cautela, sim, mas é uma sondagem relevante. Como diria o Dr. Marques Mendes, o poder não me vai subir à cabeça com esta sondagem. Ainda há outro pormenor para além desses que já citaste, Miguel, que é o crescimento de João Coutinho Figueiredo também nestes últimos números e que o colocam na piscina dos grandes, o que acaba por dar um bocadinho razão à forma muito enfática como João Coutinho Figueiredo tem vindo a garantir nas últimas semanas que vai estar na segunda volta. Ele tem sido muito enfático a dizer que vai estar, e agora há dados que o podem fazer sonhar isso com é o manifesting. Não sei se conheces o conceito. Não conheço. No fundo... Mariana, estás proibida de introduzir conceitos em inglês neste programa. Em português era a lei da atração. Havia um livro muito famoso sobre isso, que é tu pensares muito até conseguires o teu objetivo. Disseste muitas vezes. Deve ser um qualquer conceito refinado também. Mas estás a fazer mansplaining. Uau, não comecem. Mas que permita João Coutinho Figueiredo sonhar com um desempenho nesta campanha superior àquilo que era esperado quando arrancou garantidamente. Quanto aos dois primeiros lugares, há essa curiosidade porque Henrique Gouveia Melo registra estes números de passar para o segundo lugar, embora ali muito perto de Marques Mendes, numa fase em que estão a arrancar os debates presidenciais, e por isso há ainda também essa curiosidade sobre a forma como é que Henrique Gouveia Melo como é que vai ser o desempenho de Gouveia Melo nos debates, que são a fase em que, do ponto de vista mediático, continuam a mexer muito
muita gente, muitos eleitores, são muito vistos e por isso vão ainda ditar uma parte importante daquilo que será depois o tom da campanha que arranca só lá para o próximo ano. Marianela Macunha, tu vais para a estrada acompanhar a campanha de Luís Marques Mendes, pelo menos se te mantiveres saudável até lá, e esperamos todos que isso aconteça. Esta sondagem galvaniza Luís Marques Mendes? Eu acho que Luís Marques Mendes, pelo menos, pode contar com... Nós, normalmente, antes de eleições, contamos com tendências, sobretudo, não é? E ele, embora ainda com poucos dados, já pode dizer que já começa a ter uma esperança de se tornar um bocadinho favorito. Até agora era muito óbvio que Gouveia Melo era o favorito e todos os outros estavam a lutar pelo lugar na segunda volta. A questão aqui, a responsabilidade foi minha. Okay. Acontece de vez em quando. A pergunta não era bem esta. E fica-te bem, Miguel. Se esta sondagem não Isso surge... é accountability. Sim, muito bem. Se esta sondagem não surge demasiado cedo para Luís Marques Mendes? Não sei se surge demasiado cedo, eu acho que até favorece um bocadinho a dinâmica da campanha de Luís Marques Mendes, mas acho que mais importante, se calhar, até do que a sondagem, será Luís Marques Mendes aparecer, por exemplo, nos debates, e lá está, ele partia para esta fase, sendo sempre uma pessoa que, enfim, a conversa sobre ele era se chegava ou não à segunda volta, se podia não ser ultrapassado por figuras como António José Seguro ou até André Ventura, e ele, quando chega ao debate, ele fez o primeiro debate com António Filipe, acho que chegou com uma postura acertada, no sentido em que quando estamos a falar de presidenciais, é uma eleição unipessoal em que conta muito o perfil da pessoa que estamos a avaliar e, portanto, conta muito a postura. E há candidatos que, naturalmente, como se candidataram, eu diria quase única e exclusivamente para marcar terreno para legislativas futuras, para não deixar os partidos desaparecer, para não perderem esse tempo de antena, etc., se focam muito em temas que seriam naturais para umas legislativas. E Luís Marques Mendes, eu acho que o conseguiu foi sobretudo passar a tal ideia de que tem uma postura que é o que se associa a um Presidente da República, ou seja, uma postura mais senatorial, mais moderada, eu acho que ele quis sempre mostrar algum conhecimento das funções de Presidente, quis mostrar que quase que se pôs num patamar, naquele caso acima de António Filipe, no sentido em que António Filipe era um candidato que falou muito do PCP, falou muito do próprio partido, colou-se muito às ideias do próprio partido, e Luís Marques Mendes tentou pôr-se quase num patamar um bocadinho acima, como se estivesse a ver de cima os candidatos que estão a tentar marcar terreno, como se ele estivesse de facto na pista presidencial, não é? Mas isto, como no futebol, o calendário também ajuda, porque este primeiro debate de Marques Mendes é bom para começar a... Sim, foi bom para aquecer. Ele fazia debates há muitos anos. Sim, aliás, eu acho que ele entra muito com aquela postura de comentador e só sai quando António Filipe começa a chamar-lhe o candidato do PSD e ele aí vê que tem de ir um bocadinho mais a jogo e que não chega a estar só a simpatizar com António Filipe. Tu, como insubordinada que és por natureza, passaste para a segunda sopa, nós íamos falar dos debates precisamente e, portanto, tu quiseste antecipar-te, enfim, como é teu apanágio. Rita Tavares, já agora, aproveito para não ficares atrás da tua colega, sirve-te ambas as sopas, porque tens direito, sopa fria e sopa morna. Sopa fria, neste caso, as sondagens presenciais, António José Seguro estabilizou, não desceu, estabilizou, o que podem ser boas ou más notícias, mas sopa morna porque teve, apesar de tudo, um bom desempenho contra André Ventura, o mais temível dos adversários neste tipo de formato. Esta sondagem é anterior a ao início dos debates. Exatamente. E, portanto, isso também é importante porque os debates vão ser debates decisivos na determinação disto, sobretudo com enfim, candidatos tão empatados como as sondagens vão mostrando até agora. Mas eu começo pela sondagem, que é anterior ao debate, em que António José Seguro, de facto, estabiliza, mas dá ali um cheirinho para cima e fica à frente de André Ventura. E ele imediatamente fez disso o cartaz, nas redes sociais, começou a divulgar, mas houve um que divulgou que é curioso, porque divulgou um cartaz em que diz Seguro vence Gouveia Melo, depois está em mais pequenino na segunda volta. A questão de António José Seguro vai ser esta, não é? É passar à segunda volta ou não. E superar as expectativas que existiam sobre ele. Pode já estar a tirar os foguetes sobre ganhar a Gouveia Melo à segunda volta, nós não sabemos neste momento se algum dos dois já agora passará à segunda volta, sendo que ele está em piores condições do que Gouveia Melo.
E para isto, ele tem estado a fazer uma estratégia muito controlada do ponto de vista de tentar cativar o centro, mas isso está a deixar a esquerda desguarnecida. E isso pode ser um risco nesta altura, porque a esquerda, mesmo que esteja na moda baixo, neste momento no país, valeu nas últimas legislativas, são 2 milhões de votos que estiveram por ali. Esse peso é um peso importante para um candidato da esquerda, e António José Seguro é um candidato que foi ex-líder do Partido Socialista e que, para passar à segunda volta, vai ter de também colher alguns frutos aí no centro-esquerda, e há pessoas no centro-esquerda que continuam com dúvidas sobre esta candidatura. No caso de António José Seguro, ele até mostrou nesta última semana que isto já o começa a preocupar, porque fez uma correção àquele discurso de não se querer pôr em gavetas e de quase negar o socialismo, que era uma coisa impossível para um ex-líder do PS, mas entretanto já veio corrigir, dizendo que afinal quer uma esquerda moderna e moderada. Moderna é perigoso, porque era a esquerda de José Sócrates, mas pronto. Mas deu bom resultado. José Sócrates deu bom resultado. Absoluta, nessa altura, é verdade. E se olharmos para as sondagens, de facto percebemos que Henrique Gouveia Melo está onde entra melhor, é no eleitorado socialista, precisamente. Sim, exatamente. Portanto, para ti, e falando agora nos debates em concreto, será esse o momento decisivo de António José Seguro? Superar Henrique Gouveia Melo? Acho que esse debate, esse frente a frente, vai ser muito importante. Acho que ele entrou aqui com um debate que era um debate arriscado, que foi o confronto com André Ventura. É um combate arriscado, porque está sempre em avaliação outra coisa, que é mais do que qualquer conteúdo, a estratégia, e se vai resistir àquela catadupa de acusações que vêm sempre do outro lado e num tom a que Seguro, eu não quero dizer que não está habituado, porque não vou usar esse tipo de paternalismo, mas nos últimos 10 anos ele não esteve no espaço político e foi nesse período que surgiu André Ventura. Exato. Portanto, é um elemento novo para António José Seguro. António José Seguro nunca esteve frente a frente com alguém com as características de André Ventura. Exatamente. E o que aconteceu nesse debate é que a expectativa, que se calhar não era elevada, valeu a Seguro, porque Seguro conseguiu controlar o touro, vamos imaginar aquela arena, conseguiu controlar de alguma maneira aquela narrativa que vinha do outro lado. Está ali o agradeço a referência. Pode ajudar. E de facto, aquilo que aconteceu no debate foi essa expectativa que se calhar se tinha relativamente a Seguro poder não conseguir controlar os ataques de André Ventura, ou poder o debate até descambar. Foi positivo o sinal que ele deu desse ponto de vista, e houve aquela ideia de que ganhou o debate. E esse é um bom cartão de visita, mas lá está, há debates que vão ser muito mais decisivos para António José Seguro. Este é apenas um cartão de apresentação, resta saber o que vai ser frente a outros como o Almirante e Luís Marcos Mendes também. Mariana Lima Cunha, agora sim. Luís Marcos Outra Mendes. vez? Eu também quero falar dos debates. E vais falar, juro que vais falar. O que acontece com Luís Marcos Mendes, também olhando para as sondagens, é que de facto há ali um apelo do eleitorado da AD por Henrique Gouveia Melo, mas também por João Coutinho Figueiredo. Portanto, são esses os debates mais decisivos para Luís Marcos Mendes? Sim, eu diria que sim. Acho que o Gouveia Melo era aquela ameaça que ele já vinha antecipando há muito tempo, como é evidente, até porque era o favorito desde o início, e portanto Luís Marcos Mendes foi preparando todo o seu argumentário contra Gouveia Melo, ou seja, toda a questão da experiência contra o aventureirismo. Depois até o desqualificou um bocadinho na corrida, dizendo que ele, quando abre a boca, diz disparates e que fica preocupado, portanto, no fundo, dando sempre uma ideia de que o Almirante é uma espécie de perigo iminente, nem tanto pelo que pensa, se calhar, mas pelo desconhecimento que tem das funções e da importância que têm as funções. E portanto, Marcos Mendes é batidíssimo nas mais variadas funções políticas, para o bem e para o mal no sentido da percepção que os políticos têm nesta altura. E portanto, eu acho que a ameaça, entre aspas, que ele não preparou tão bem foi o flanco liberal, não é? A parte em que João Coutinho Figueiredo de facto pode chegar ao seu eleitorado, e é muito fácil eleitorado que seria tradicionalmente AD ser transferido para o campo de Luís Marcos Mendes. Portanto, acho que é uma coisa que ele tem de começar a corrigir a partir de agora. E, portanto, será muito importante no debate contra João Coutinho Figueiredo deixar claro que não está a alienar o eleitorado liberal, portanto, que não o desqualifica, lá está, que não começa a carregar demasiado na iniciativa liberal de ser radical nem nada do género, ser só mais uma vez uma questão de
eu aceito as vossas ideias, mas isso são ideias boas para outro plano, que é o plano legislativo, e eu o que quero ser é um presidente árbitro, que vos vai ter em conta e que também vos vai incluir. Miguel Viterbo Dias, agora passo para ti a sopa morna e a sopa laranja para que fales não só das sondagens legislativas que dá a ver com um conforto evidente em relação ao Chega e ao Partido Socialista, mas que fales também na questão de Luís Marques Mendes, porque apesar de tudo, apesar da onda favorável ao PSD, no caso, Luís Marques Mendes tem tido alguma dificuldade em captar todo esse eleitorado. Como é algo que neste momento estás muito habituado a fazer, por vicissitudes várias, Luís Marques Mendes tem de dar ao pedal? Todos têm que dar ao pedal, Miguel, nesta altura do campeonato. Mas Luís Marques Mendes tem dado ao pedal para tentar conquistar todas essas fatias e tem conseguido vender essa imagem suprapartidária que, por exemplo, ainda no debate com António Filipe, ele tentava vincar. António Filipe dizia: eu sou tão candidato de facção como Marques Mendes, mas o que é certo é que a visão lá fora, no país real, é de que Luís Marques Mendes tem conseguido um bocadinho mais alargar essa base do que propriamente esses candidatos que são os partidos a tentar marcar posição. E isso não falta saber em que ponto é que, ou seja, na ligação entre as duas coisas, as sondagens das legislativas e Marques Mendes, falta saber em que ponto é que o Governo vai chegar na fase mais dura da campanha, que será no início de janeiro, porque há, por exemplo, problemas graves com a saúde, que, enfim, não são novidade, mas que nesta fase de inverno se podem agudizar e podem chegar a janeiro numa situação ainda pior, e isso poderá ter tendência para prejudicar naturalmente Luís Marques Mendes. E a questão laboral também. E a questão laboral, sim, que ainda terá também muita... A posição ainda vai, como é que se diz? Agora vai faltar isso, ainda vai no ar. Até levar dos festos é vindo. Um homem tão conservador como tu, não sabes este ditado, também vai lá, vai. E tudo isso ainda pode pesar, sobretudo em janeiro, porque para já estes dados desta sondagem mais recente, fazendo fé que dizem respeito, por exemplo, às questões que o PSD tem tentado secar o Chega, poderá mostrar que a estratégia correu bem. Agora falta os problemas que o país está a passar e que para já, pelo menos, não parecem estar ventilados nessa sondagem. E ainda há uma coisa que pode ser um presente de Natal, e estou a citar, que é a conclusão da averiguação preventiva sobre Luís Montenegro. Veremos o que fará a PGR. A primeira parte da Vichy Soase fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Rui Rio.